conversa das 20 horas e 2 minutos. E hoje a gente vai falar sobre patologias construtivas em reformas, né? Por isso a gente convidou a engenheira Ana Cristina Naime, tá? E ela vai falar exatamente sobre isso. A Ana Cristina, ela é engenheira civil, ela é especialista em tecnologia de pré-fabricação, ela é mestre em análise geoambiental, ela trabalha há 20 anos aí na área, né? Principalmente na questão da engenharia estrutural. Então ela já fez várias obras aí, vários projetos, né, de engenharia estrutural. Ela coordena, né, os cursos de engenharia e exatas da UNG, Univerita, tá? De Itaquaquecetuba, e ela dá aula há mais de 10 anos nessa área de engenharia, né? Então já tem muita coisa aí para falar para a gente. Viviane? Gente, estou super feliz. Eu gosto desse papo, adoro falar sobre essas questões de engenharia que tem a ver com a gente, porque... Entramos no quarto mês, agora que eu estou vendo aqui. Parabéns! Olha, gente! A gente está fazendo aniversário. Muito bem! Então, gente, eu acho super legal a gente juntar o pessoal da engenharia com o pessoal da arquitetura, principalmente para trazer esses assuntos que a gente só fala em sala de aula e que muito raramente a gente tem oportunidade de falar. Ou a gente fala na obra, direto quando tem um problema, ou a gente fala em sala de aula, mas assim, numa conversa assim para mais gente é muito raro. Então, o meu intuito, né, desde que eu comecei a pensar nessa história de fazer esses talks, era realmente trazer esses assuntos, porque eles são super importantes para o público geral e às vezes a gente não tem como ficar falando, né? Então, como apareceu essa oportunidade aí durante a quarentena, a gente está continuando. Eu fico muito feliz de estar dando continuidade e realmente a gente está conseguindo trazer mais assuntos ainda, porque senão eles nunca saem da academia, né? A gente precisa popularizar os assuntos para que realmente as obras sejam mais seguras, né? Eu acho que o mais importante é isso. Também para desmistificar a nossa presença na obra. Parece que a gente só aparece para complicar, para falar que vai dar tudo errado. Então eu gosto muito que a gente consiga quebrar um pouco essa resistência do cliente, chamar arquitetos e engenheiros para suas obras. E não esquecer que todo esse conteúdo está no nosso canal do YouTube, né? Quem tiver curiosidade de rever alguma coisa, é só acessar lá. Nossa conversa de hoje também estará lá em breve, né? Para quem quiser consultar e rever a Ana também, que já falou que a Ana é top, já tá? Aí, Ana, mais uma vez, super obrigado, né? Por você estar participando aí. E é isso, né? Se você quiser falar um pouquinho mais, né, sobre o seu trabalho, etc., eu acho que vale a pena também, tá? E daí a gente parte de patologia construtiva, que dificilmente a gente vê isso em faculdade, né? Geralmente é na prática e tal, né? Então, à vontade, sinta-se em casa. Bom, gente, eu queria agradecer pelo convite, de novo. Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. E hoje a gente vai falar de patologia. Eu trabalho, como você falou, com estrutura há muitos anos. Esses 20, assim, quando a gente fala 20 anos de profissão, é uma coisa meio dolorida, né? Há muitos anos é bom. Então eu trabalho com toda a parte de estrutura há muitos anos. E como que eu entrei nesse mundo de patologia? De onde ele veio? Continuo trabalhando com estrutura, além de ser coordenadora e professora dos cursos da UNG. E aí, quando eu peguei e estava trabalhando com estrutura, é muito comum dentro da faculdade, quando a gente está lá na faculdade, a gente tem alguma coisa do tipo assim, esse aluno é a nossa referência dentro daquela disciplina. Esse outro aluno é a referência dentro de outra disciplina. E daí eu comecei a meio que, como eu já fazia estágio com estrutura, eu meio que, se a gente tem uma dúvida, fala com a Cris. E aí, começou a ter assim, a gente precisa de uma ajuda para ver se aquela estrutura, se aquela patologia que a gente encontrou numa reforma qualquer é estrutural ou não. E aí eu comecei a pesquisar igual uma doida, porque eu tive patologias na faculdade, mas a gente tem numa quantidade pequena, relativamente falando, perto de tudo de patologia que a gente pode ter. Então, nisso que eu tinha uma quantidade pequena de horas aula, eu tive que estudar muito para analisar uma estrutura. Às vezes você tá vendo uma patologia, ela tá lá num desenho, é uma mancha na parede. O jeito que essa mancha se mexe pela parede, o jeito que ela caminha nessa parede, pode mostrar ou não se ela é estrutural. É umas coisas muito doidas, né, da gente
aprender tudo sempre. Então, o que aconteceu? A gente pegou e eu saí estudando, porque um monte de gente me perguntava, saí estudando igual uma doida. E aí eu comecei a entender de outras patologias também. Porque aí, assim, beleza, não é estrutural. E daí, o que a gente faz agora? Ah, é uma patologia que veio por causa de uma infiltração, não pegou a estrutura, ok. Minha parte acaba aqui? Qual é aquela sensação de serviço inacabado quando minha parte acabou aqui? Então aí eu fui procurar das outras patologias também. Aprendi muita coisa de patologia. Eu sempre acho que dentro dos cursos falta. E eu acredito que na arquitetura até falte mais, né? Bastante. Sim, sem dúvida. Eu cheguei a trabalhar com um engenheiro, o Nelson dos Santos Gomes, ele também trabalhava com patologia, né? Foi onde eu comecei a ver também essa questão de patologias, né? Assim, mas obviamente de um modo bem mais simplificado, né? Eu acompanhava ele e tal, pegava aqueles livros clássicos, tem da Pini lá de patologia, dava uma olhada e tal, né? Com certeza, né? Você tem muito mais a falar do que a gente, né? E acompanhei umas coisas assim meio bizarras mesmo, né? Depois eu conto também, até você pode analisar também, né? E é isso, né? Quais as patologias assim que você mais vê, que você mais tem contato? Bom, a gente tem muita infiltração. E aí, assim, vamos falar de patologias de um modo geral. Depois eu dou uma revisada também nas de estrutura. Em geral, patologia, a gente tem muito problema com infiltração. E aí, o que essa infiltração vai trazer? A infiltração por si só já é uma patologia de construção, né? E quando a gente tem a infiltração, a gente tem tudo que ela traz junto. Então, essa infiltração ela vai causar uma das coisas que mais é estudado hoje em dia, que é a presença de mofo. Porque hoje em dia a gente tem aqui. Primeiro que as pessoas nem sabem, às vezes, que aquilo é mofo. Elas olham assim, tá manchado. É uma mancha, né? Uma sujeira, né? É uma sujeira. Então, assim, eu senão vira assim, isso é um mofinho. Eu já ouvi isso, gente, eu dava muita risada. É um mofinho. É um mofinho porque é pequenininho. É um mofinho. Aí você vira assim, e você sabe como limpa? A gente passa uma água com cândida. Mas em qual concentração? Em qual concentração? E aí resolveu? Como que esse mofo, então, é uma coisa bem assustadora, né? A ideia de que dentro da engenharia a gente tenha que estudar até como o mofo vai acontecendo. Gente, isso é biologia. Isso não é engenharia. Isso não é arquitetura. Então é uma coisa bem estranha pra gente, né? E aí você aprende que o mofo vai se instalando e daí ele cria as raízes lá pra dentro. Então se ele tá na tinta, ele tá pra dentro da tinta. É uma coisa que a gente nem pensa. E aí, hoje em dia, por conta disso, existem muitos estudos dentro da engenharia e dentro da área de arquitetura sobre o que esse mofo causa na vida das pessoas. Então, muito do que a gente tem relativo a estudo de saúde dentro da engenharia, que antigamente a gente tinha um excesso de estudo em cima de acessibilidade e tudo mais, hoje em dia a gente tem muito relativo a tudo aquilo que é respiratório, alergia de pele, queda de cabelo, o desenvolvimento de alguns cânceres e por aí vai, por causa da presença do mofo. Nossa, que bom isso. Muito bom falar sobre isso. Só fazendo um parênteses antes de cortar, eu às vezes sou chamada para fazer parede de drywall para cobrir a parede mofada ou o forro mofado, fazer um forrinho extra e aí tipo, põe uma tinta ali, né, anti-mofo. Não, mas resolve. Essa história da cândida, o que eu vou ver é assim, a gente passa água com cândida e depois a gente pinta por cima. Mas você não... resolveu. Mas você não parou a causa, né? Você só deu uma... Né? Não, e o mofo continua existindo ali. Exatamente. Mas as pessoas acham que como a água com cândida, ela fez sumir a mancha, apagou. E isso é uma coisa muito séria. Só pra gente não sair aqui do tema, é importante a gente lembrar, assim, já que tem um monte de gente assistindo a gente, né?
muito importante a gente lembrar que toda vez que vai ter uma pintura nova, numa reforma, a gente precisa tirar as camadas de baixo. A gente não pode fazer pintura em cima de pintura, até porque daí traz outras patologias novas. Então a gente sempre lixa toda uma camada para depois ir analisar o que precisa ser feito. A água com cândida funciona assim, numa proporção de 1:4, uma porção de cândida para 4 porções idênticas de água. Só que isso depois que você já fez o lixamento da tinta antiga. Então a gente primeiro limpa esse mofo que está externo, limpa com água normal, água e sabão normal, porque não tem. Aí a gente lixa, para não ficar respirando também, resto de partícula de mofo, né? Aí a gente lixa essa tinta antiga e por baixo da tinta antiga a gente passa essa água com cândida. Espera secar tudo que tiver para secar para depois passar uma tinta de mofo. Porque senão não adianta para nada. E isso é uma coisa muito curiosa, porque ninguém quer lixar antes de fazer uma pintura nova, porque perde tempo. Então são coisas que são bem sérias, assim, que eu acho dentro. E ainda teria que lixar com material EPI, né? Pra não entrar pela via respiratória esse mofo, né? Exatamente. Sempre os EPIs, durante a reforma inteira, né? Pra tudo quanto é situação, eles são sempre muito sérios e muito importantes, né, gente? É uma coisa muito crítica da gente entender, porque várias vezes a gente não consegue encontrar aquilo que precisa. Outra coisa que as infiltrações podem trazer... Meninos, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, à vontade, por favor. Outra coisa que eu acho bem importante, assim, de a gente entender que a infiltração pode trazer vão ser as patologias com as estruturas. As patologias relativas às estruturas, elas vão ser de oxidação, ferrugem normal, que a gente está acostumado, que oficialmente chama oxidação. E a gente tem a parte da corrosão. E aí a gente tem 2 tipos de corrosão. A gente que vão vir da água normal, assim, água que a gente vai ter em condomínio normalmente. Na água que a gente tem dentro dos condomínios, a gente está falando de reforma, né? Então eu estou caminhando por esse lado. Na água que a gente tem nos condomínios, é a água que vem da Sabesp em geral, comumente. Então a gente tem água com muito cloro e com muito flúor. O cloro, ele sempre vai provocar a gente um efeito ácido muito grande, porque esse cloro ele é muito eletronegativo. O que vai acontecer? Ele tem muitas partículas negativas, muitos íons negativos. Quando ele encontra as barras de aço, se a gente tiver em um edifício de concreto armado, em um edifício de estrutura metálica ou em um edifício de alvenaria estrutural, a gente tem ou barras de aço ou a própria estrutura metálica. Quando ele entra em contato com esse metal vai perdendo íons. Então a gente fala que é a corrosão por cloretos. Porque eles vão se encontrar e aí eu vou fazendo um buraco. Então esses buracos, que é um buraco literalmente, que a gente faz ou na barra de aço ou nessa estrutura metálica, é um buraco, gente, é uma coisa desesperadora. E ele faz o buraco e ele vai fazendo como se fossem camadas de folhas. E aí o meu metal deixou de ser metal, não é mais funcional, não vai ter suporte nenhum na tração, que a função dele é essa. Então a gente perdeu completamente o material. Essas folhas, elas vão se desfazendo, elas vão expandir e ainda vão quebrar o concreto ou vão quebrar a nossa alvenaria estrutural. Eu já vi o pessoal fazendo restauro disso. Cara, o vergalhão ele aumenta muito, né? Ele fica. Ele aumenta muito. A brincadeira vai quebrando toda a parte. Inchado. Né? É impressionante, na verdade, esse negócio, né? Dá realmente, né? E desculpa, só para. E aí, assim, porque que acontece, né? Como que essas peças que são de estruturas que são
com mais de um material, como que elas funcionam? Em geral, pela aderência. Então, ela precisa abraçar, uma peça precisa abraçar a outra. O concreto, ele precisa abraçar esse aço. Quando esse concreto abraçou o aço, ou o grout, no caso da alvenaria estrutural, né? Ou grout ou concreto magro, quando ele abraçou esse aço, a gente tem a aderência dos dois e a gente consegue fazer eles trabalharem em conjunto. Na hora que esse aço começa a perder corpo, ele perde essa capacidade. Quando ele perdeu essa capacidade de aderência, por que isso vai inchando? Porque vai formando uma crosta de ferrugem em volta. Ele começa a perder massa de ferro, mas ele começa a criar uma crosta de ferrugem. É essa crosta de ferrugem que faz esse concreto aumentar, ele já não está grudado mais, então ele fica mais frágil, ele vai aumentando e começa a quebrar. Isso é muito típico da infiltração. Principalmente se for... E aí a gente vê garagem caindo, a gente vê piscina. Então vazamento... tem uma piscina que fica em cima da garagem. Já fiz muita análise dessa. Muita. Piscina em cobertura e piscina em garagem. Tá tendo vazamento. O que a gente faz? Primeira coisa, ver se pegou estrutura. Então tem manchas que são típicas se pegou estrutura. Se a água ela sempre faz uma mancha que é meio acinzentada, meio amarelada. Você olha na parede, ela parece uma mancha amarelada, como se fosse uma mancha de um chá. A gente jogou uma água de chá ali em cima. Ela fica meio amarelada, às vezes ela fica um pouquinho acinzentada, depende também da ideia da cor que a gente tem na tinta. Mas é uma mancha bem típica de água. Se ela estiver puxando pro laranja, é ferrugem. Então são coisas assim que a gente consegue notar de uma maneira muito fácil. Aí a gente tem as bolhas na tinta, a gente tem que vão se formando, né? E daí faz até uma barriga no meio da tinta, começa com uma bolinha, virou uma barriga daqui a pouco. E quando você abre, ela não tá molhada nem nada. Mas é o vapor que tá saindo da parede que faz essa bolha. Então são coisas que são muito comuns por causa de infiltração. E eu acho, assim, se a gente tivesse que elencar um topo de todos os problemas que a gente tem numa reforma, que a gente encontra pelo meio do caminho, eu colocaria infiltração como primeira. Daí... sem dúvida. Eu já vi casos absurdos, assim, de uma coisa que era legal de você falar, que eu até tinha falado com o Eric, eu já peguei isso em várias obras, assim, que às vezes você vai num prédio que tá meio antigo, assim, a parte do térreo, quando você olha, que você vai fazer vistoria lá pra ver qual é a obra que você vai pegar, né? Aí, de repente, você vê um abaladinho, assim, no piso, sabe? De cerâmico. Uma pequena ondulação, assim, que você fala assim, acho que é o contrapiso, acho que é o, sei lá, o rejunte, alguma coisa aí que não tava bom, deu uma... Aí eu já tive esse caso de você mandar abrir e ter uma cratera absurda lá embaixo, sabe? Que não tem mais laje e não tem mais nada, assim. Praticamente as pessoas estavam dando ar ali. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso é a água também, né? Eu acredito, né? Não sei se é só o solo que cedeu ou se é questão de água, que eu realmente... Mas isso acontece, eu já vi mais de uma vez. E pra mim é uma coisa assustadora, porque aí é um gasto enorme, né? Pra você conseguir fazer todo o trabalho de estruturar por baixo sem estragar demais, né? O prédio, mexer no mínimo possível. E a minha pergunta... Não, pode falar. Então, a minha pergunta é justamente isso, assim, qual que é a principal causa, né, desses problemas? É falta de impermeabilização, é falta de um material hidrofugante, é falta... Né, qual seria, assim, o maior... Ou é difícil, né, descobrir qual que é o problema? É difícil a gente falar assim, qual é o problema? Eu já vi muita gente... Muita gente me manda foto. O que você acha que é? Gente, não acho nada. Estudei 5 anos, só na faculdade faz 5 anos, não posso achar. A gente trabalha com coisas muito técnicas, né?
A minha pergunta também, ela vem da seguinte questão, assim, tipo assim, o que acaba faltando para quem está construindo, né, tentar evitar que isso aconteça, né? Então, de novo, assim, por exemplo, cara, eu já vi muita obra que o pessoal não faz a impermeabilização de vigamento, né, de solo, de fundação, de nada, né? Isso, né? Eu já vi muita gente, por exemplo, em lugares úmidos, colocar argamassa ruins, né? Sem hidrofugante, sem nada. Então, assim, né, eu vejo muito problema na hora da construção, né? Então, assim, poxa, o que será que poderia tentar evitar um pouco essas questões? Então, vamos para os primordiais. Primeira coisa, como num panorama geral de quais são as causas mais comuns, a gente tem muito problema com água. E aí a gente tem a água que veio da infiltração, mas a gente tem as infiltrações sim no solo. Então a gente tem muito comum. Um solo que não estava adequado, uma fundação que não foi feita adequada. A gente sabe que as construções são feitas sem a gente ter um estudo de solo antes. E às vezes você tem um solo que ele parece super firme e ele é um solo que está quase uma geleca ali embaixo. Aquela geleca bem molenga, assim, que a gente ia quando era criança. Então a gente tem solos que são sim desse tipo e quando você tá pisando nele, ele parece super firme. E aí, a pessoa que é leiga e acha que vai construir a própria casa, vai lá e constrói direto. E aí a gente tem um negócio chamado recalque. Esse recalque é a movimentação, que pode ser uma movimentação uniforme. Eu tenho uma casa, por exemplo, essa casa vai inteira afundar, igualzinha, assim. Ela desceu um andar. Ou a gente pode ter um recalque que é chamado de diferencial. Desce um lado e não desce o outro, e a casa virou uma casinha torta. Tipo os prédios de Santos. Exatamente o que eu ia falar, exatamente. É que é muito típico, né? Eu acho que todo mundo já viu, ou já pelo menos ouviu falar dos prédios de Santos, e é exatamente isso que acontece. Por que isso? Por que a gente precisa tanto fazer essa análise de solo? Pra gente não ter fundação errada, nem a mais nem a menos. Então essa é o tipo de coisa que a gente consegue bastante ajudar. E, gente, um furo hoje em dia de solo é barato. Pro preço da casa inteira, pros problemas que a gente pode ter lá pra frente, acaba sendo muito barato. Sim. Além disso... Nem vale a pena, né? Vale muito a pena. Porque, assim, até 100 metros quadrados de terreno, a gente tem que fazer 2 furos só. Então, acaba... A gente até já falou isso, né? Tipo, a importância de você fazer esse tipo de análise de solo, né? Perfeito. Acaba sendo uma coisa muito barata perto do problema que você vai ter depois em mãos. Então, para evitar esses recalques, é isso. Não temos muita coisa para fazer, infelizmente. Quando a gente já fez, depois que a gente fez a fundação, toda vez, antes da gente levantar a estrutura, antes da gente levantar a parede, seja o tipo de estrutura que for, a gente sempre impermeabiliza a fundação. Por quê? A fundação está em contato com o solo. O solo é feito por 3 partes. O grãozinho de terra, né? O grãozinho de areia, o ar e a água. A água, todo lugar que tem ar, ela pode ser preenchida por água. Então essa água vai caminhar, vai encostar na nossa fundação e a nossa fundação está desprotegida. Então a gente impermeabiliza. É muito comum, principalmente em casa, a gente ter aquela parede que tá vendo uma infiltração na parte de baixo. Fica tudo manchado, fica úmida a casa, dá aquela sensação de úmido, de frio, porque não foi feita essa impermeabilização na fundação. E aí, essa impermeabilização na fundação, que é obrigatória, tá lá na norma que a gente tem que fazer. E aí, ela é obrigatória, mas as pessoas não fazem, porque às vezes as pessoas nem conhecem a norma direito. Mas ela é obrigatória. E aí, quando a gente vai subir essa estrutura, a gente tem sempre que lembrar. A estrutura que eu tô fazendo, ela precisa de uma impermeabilização extra? Depende da face que ela tá. E aí eu vou falar uma coisa muito honesta.
vocês estudam carta solar na arquitetura, vocês estudam o que é face norte, face sul, face leste e oeste na engenharia. A gente nem lembra que isso existe. Deveria, Sério. mas não lembra muito bem. Acho que é só quando em especialização, alguma coisa assim. Exatamente. E mesmo assim, acho que também não é tão sempre. Então, o que é importante? A gente sempre saber, dentro de qualquer tipo de edificação, face sul tem que ser impermeabilizada. Nas paredes, por fora. Bonitona. Não bate sol, né? Então tem que impermeabilizar mesmo. Cara, e o pessoal esquece. Não bate sol, mas vai bater chuva, vai bater vento. Então a gente precisa impermeabilizar, porque essa chuva também não vai secar. Então é muito importante a gente lembrar de fazer essa impermeabilização por baixo da tinta. E aí, assim, recomendação minha é sempre fazer aquelas de pintura, né? Uma manta asfáltica e tal, alguma coisa do tipo. Uma borracha líquida. Porque é mais fácil, pela dificuldade que você vai ter de ser uma parede. Mas... Sim. Eu já vi até laje sem impermeabilização, assim, sabe? Assim, a pessoa laje de cobertura também. Cara, né? Ô, Ana, deixa eu já aproveitar para fazer uma pergunta aqui, né? Depois você pode continuar falando também. Que eu achei interessante, né? Inclusive tem a ver um pouquinho com essa questão do posicionamento da edificação, né? E também que assim, a Cris Claudina, ela perguntou se há diferença de patologias, né? Por exemplo, em regiões litorâneas, em regiões muito frias, né? Ou seja, que tem esses contrastes, né? De ações, né? Tem muita coisa diferente. E quando a gente vai fazer a construção, vou falar da estrutura, não vou nem falar dos acabamentos. Vocês, por favor, complementem. Mas quando a gente vai escolher a estrutura, a gente escolhe já pensando no tipo de lugar que a gente está fazendo. Se já é um lugar muito frio, ou se é um lugar muito quente, então eu estou fazendo uma construção no centro-oeste. Uma casa, algum tipo de galpão para animais, galpão para algum tipo de objeto sensível, alimento, coisa assim, a gente já faz de madeira. E a gente faz de madeira já imaginando ela com um tipo de dente. Porque a madeira ela vai dilatar e ela vai contrair de acordo com o clima. Então, num clima muito quente, com muito sol, ela vai dilatar muito. À noite, geralmente esfria, ela vai voltar. E onde é muito frio também, ela vai fazer essa contração no frio, ela vai reduzir de tamanho e depois ela aumenta durante o dia, durante o verão, enfim. Por conta disso, essa madeira, por que a gente escolhe a madeira em vez de escolher outro material? Por causa da capacidade térmica dela. Ela vai ser muito mais isolante térmica do que outros materiais, ela é maravilhosa. E aí, o que vai acontecer? A hora que ela começa nesse contrai demais, dilata demais, ela começa a deformar. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Por isso que a gente analisa fazendo com esses dentes, com esses entalhes, pra gente ter essa capacidade de ela não ficar aberta. Imagina um lugar muito frio, sei lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela região serrana, se você começa a ficar com um vão no meio da sua casa. Começa a aparecer uns veios abertos, né? A gente usa madeira exatamente porque é muito frio e daí o lugar fica aberto. Então, é um tipo de patologia que pode acontecer por causa do frio. E em lugar de praia, a gente tem uma situação onde eu tenho muito oxidação e corrosão por causa do mar. Só vou dar um exemplo, depois você até analisa o que eu vou falar. Eu morei em Fortaleza, num lugar chamado Praia do Futuro. É um dos maiores índices de salinidade do Brasil, né? Eu perdi uma bicicleta lá em 2 meses. Assim, toda a parte né, foi consumida pela corrosão. Nossa, era uma coisa assim muito impressionante, cara. Tipo assim, em meses você perdia coisas assim se você não, né, cuidasse, né? Então, assim, a gente, por conta disso, a gente não faz estrutura metálica na praia. A gente toma um cuidado extra quando vai fazer estrutura de concreto. Um cuidado extra muito grande, ou quando vai fazer estrutura de alvenaria. Porque a gente tem as armaduras e elas vão sendo corroídas enquanto você está na obra.
Então elas tendem a ficar num galpão especial, deveriam pelo menos, né? Oficialmente deveriam ficar em algum galpão especial onde elas fiquem fechadas e não tenham contato, ou tenham um mínimo de contato possível. Quando a gente está nesses ambientes, a gente considera a maresia direta, por no mínimo 1 quilômetro a partir da orla. A orla é o fim da faixa de areia, né? Então, a partir do fim da faixa de areia, a gente considera pelo menos 1 quilômetro, e isso a gente fala que são respingos de maré. É aquele contato direto com o sal. Então não é aquela coisa assim, existe um ambiente úmido com salinidade que pode vir com vento. Não, é direto. Mas a gente sabe que é uma coisa muito prejudicial. Então a gente tende a prolongar isso. E tudo estraga. A gente fala muito do aço, porque o aço vai corroer. É ferro, né? Então ele vai corroer, vai fazer buraco, isso e aquilo. Mas tudo que é massa, então concreto, argamassa, fechamento, rejunte, todos eles se desgastam muito mais rápido num ambiente de litoral. Tudo que é azulejo não, azulejo é bem indicado. Então quando a gente pega assim, vamos fazer um prédio na beira-mar, vamos recobrir com azulejo. É bom. É bem bom, porque eles vão pegar, obviamente, um azulejo para área externa, mas ele suporta muito bem. Ou alguns tipos de pedras que são mais resistentes. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo. O único jeito no universo da gente evitar qualquer tipo de patologia é a gente fazer a construção pensada para o que vai existir de patologia, que a gente já sabe que vai. Então a gente sabe que vai chover. Se vai chover, uma face sul não vai secar, porque não bate sol. Então a gente impermeabiliza antes. A laje de cobertura é um telhado. Às vezes a gente não tem um telhado, não tem uma laje, a gente vai ter um telhado. Vamos fazer uma impermeabilização antes da gente ter um problema. Porque a gente vai ter. Então é bem importante. Além disso, a gente tem que fazer manutenção. Manutenção de tudo. Manutenção de impermeabilização, manutenção de material, manutenção de pintura, manutenção de tudo. Porque no fim das contas, às vezes a gente nem lembra, mas as coisas estão todas ali por um porquê e elas todas servem para proteger. Então é bem importante a gente ter essa vivência de o que funciona ou não funciona. A gente tem vários tipos de manutenção, claro, mas a gente tem as manutenções que a gente recomenda, são as preventivas, que a gente tá lá cuidando antes de acontecer qualquer erro. São as que acontecem? Não. A mentalidade do investidor brasileiro e do proprietário brasileiro realmente não passa por aí. É muito difícil. Eu acho que as pessoas não fazem manutenção preventiva nem nos automóveis, né? Quanto mais em edificação. E ainda mais se for prédio, até você fazer todo mundo um condomínio concordar que é necessário, né? É necessário quando tá caindo, né? Mas assim, eu acho muito difícil as pessoas terem essa, sabe? Essa evolução ainda não chegou, né? E eu acho também, assim, cara, falta um pouquinho ainda, né? Não só de percepção de quem está construindo, não sei também se é uma falha nas faculdades e tal, cara, de entender os detalhes. Cara, às vezes você vê uma casa, o cara acabou de fazer uma casa, não tem uma pingadeira, não tem, sabe? Vai entrar água pela janela, vai estragar a pintura ali, vai estragar às vezes até o tijolo, que vai ficar um rufo, né? Em cobertura e tal. Cara, às vezes o cara não faz... Calha. Eu tenho feito um monte de... Às vezes eu sou chamada, porque eu acabei de ser, né? Na verdade tem uma pessoa que eu conheço, tem uma cobertura de vidro. É linda, é maravilhosa. É metálica e com vidro. Só que não tem calha, não tem caimento. E tipo, entra água por todos os lados, na parede, né? Na última chuva que dei em São Paulo, ela tava enxugando a sala dela de rodo, onde tinha essas frestas. Eu falei, gente, mas não tem o que fazer, né? Quer dizer, ainda quer que aproveite, né? Que eu aproveite o que tem e dê uma solução. A solução é fazer uma calha que comporte. A pessoa acha que não tem. Assim, é claro, ela não tem como saber, né? Mas quem fez, tipo, serralheiro, sei lá, tem que ter uma mínima noção que a água da chuva vai cair ali em cima e você tem que escoar. Não adianta, não tem milagre, né? Não, e além da calha,
além da calha que a gente... Só um segundinho, olha. Além da calha que a gente consegue colocar para proteger, né? Então, se eu tenho uma água que caia lá, que venha do resto do telhado e cai em cima dessa cobertura, a gente pode fazer todo o espaço que a gente tem, e como se fosse uma janela. O espaço que a gente tem entre o vidro e a esquadria metálica, a gente consegue fazer uma proteção extra com silicone. Sim. A gente consegue fazer esse tipo de fechamento. Mas daí a gente entra na manutenção. Esse silicone tem que ser refeito no máximo a cada 2 anos. E por ser um telhado, o certo seria ainda você fazer isso com mais frequência. Sei lá, a cada 1 ano. Porque telhado é muito, né? É muito abuso em cima dele. É sol, é chuva, é vento, é passarinho, é tudo. Então a gente via até fazer a cada 1 ano. E nisso que você vai fazer a cada 1 ano, quem vai ficar botando silicone no telhado a cada 1 ano? Não vamos, né, gente? Então. Fazer manutenção em telhado é meio difícil, ainda mais sendo de vidro. Esse daí todo mundo morre de medo de fazer manutenção porque são placas de vidro e, tipo, quem vai ficar lá em cima daquele negócio, né? Ele já tá meio desencostado nas paredes. Você vê que não é toda a parede que ele tá chumbado. Aí você fala, realmente é melhor não. Melhor não, né? Sim, são soluções. Por dentro da casa não dá pra fazer? Eu vou subir ali. Por dentro da casa não dá pra fazer? Oi? Não, essa parte por cima, pra limpar, pra fazer manutenção nos vidros, tirar e ver como é que tá, teria que ser por cima, né? Por baixo não teria como. Olha, então, e não foi a primeira, né? A primeira nem foi a última. Essas coberturas de vidro, principalmente, que ficam super legais, né? É uma coisa que dá uma claridade, fica bacana, mas assim, infelizmente a calha veio bem estragar, né? A calha é um detalhe feio aí, porque na verdade a pessoa quer tudo de vidro e tal. E infelizmente a gente tem que falar, não, vai precisar fazer, não só a calha como uma descida e talvez até uma estrutura pra... Porque, na verdade, quando aquilo tá cheio de água e chuva de São Paulo, dessas que dá assim no verão, precisa de uma estrutura um pouco mais robusta, né? Não é só aquela estrutura para segurar o vidro que vai dar conta. Então, assim, às vezes você vê boas ideias, mas que, tipo, faltou ali, né? Um pouco mais de técnica ali, de conhecimento para poder fazer uma coisa segura, porque seguro não é. E não é a primeira que eu pego, já peguei várias. Esse caso aí de cobertura metálica e gente me chamando para fazer parede de drywall em cima da parede mofada, tipo, para esconder o mofo com uma outra parede, aí o mofo fica lá para trás. Você fala, gente, ainda mais drywall, né? Drywall é o que? Tipo, é gesso coberto com papelão. Tipo, o que o drywall vai fazer em relação à infiltração e mofo, né? É uma solução que vai durar quanto tempo, né? Tipo... então. O que eu ia falar, cara, é que a gente vê essas coisas, cara, não só em autoconstrução. Às vezes tem um profissional por trás que, cara, falta detalhe, né? Falta pensar nessas questões, nesses quesitos. A Letícia, ela tem uma pergunta mesmo aqui. Ela fala assim, que ela gostaria de saber sobre impermeabilização em parede que fica em terreno em declive. A parede fica ao lado da terra do terreno do vizinho. Você imagina que seja um muro de contenção, você tem o vizinho aqui, a casa dela vai ser mais baixa. Ela fala assim, ó, é meu vizinho que construiu a casa dele e nem se preocupou com o muro da minha casa e deixou um vão entre os muros. Nossa, minha casa me desceu. Isso aí tá ruim de arrumar. A parede que molhou até o piso. Nossa. Então... né? Deixa a Ana responder. Primeiro a gente imagina, né? Que a imaginação é que tá indo pra qualquer lugar. Não dá pra saber. Falta uma telinha aqui que apareça a foto, né? Eu vou fazer uma sugestão pro Instagram e colocar uma tela a mais que a gente consiga mostrar a foto na live, gente. Eu ia gostar muito de foto. O que a gente pode fazer numa situação assim? Vamos supor que, se a gente tem espaço do lado de fora da casa, vamos supor, eu tenho um corredor, eu tenho um gramado, não importa. Eu tenho um espaço pro lado de fora da minha casa, parou de bater sol porque o vizinho construiu. Se eu tenho esse espaço, a gente tira a camada de argamassa, a tinta e argamassa, a parte superior, superficial da argamassa, e a gente faz uma impermeabilização na parede, recobre de novo com argamassa.
A argamassa, ela tem 3 camadinhas, 3 partezinhas. Então, uma que é a que a gente fala que é o chapisco, né? Que é só para dar rugosidade, que é a primeira parte que recobre ali os tijolos. A gente tem a segunda parte, que é o que serve para proteção e serve para dar corpo para essa argamassa. E a terceira parte, que é só para ficar bonitinho e lisinho. O que a gente costuma recomendar? Obviamente que cada caso é um caso, e aqui a gente está falando de um jeito muito informal. O que eu costumo recomendar? A gente vai tirar a primeira camadinha, que é essa que deixa o lisinho, que é chamada de reboco. Essa que deixa o lisinho, ela serve para ficar bonito pra gente pintar por cima. Então a gente tira ela, porque geralmente ela também tá úmida, ainda mais se tá entrando, tá tudo úmido, né? Se tiver tudo úmido, o que a gente manda fazer? Pelo menos o que eu faria na minha casa, se fosse o caso. Tira toda a camada de argamassa, espere esses tijolos secarem, porque tijolo, para secar dentro da parede, gente, pode levar anos. Ainda mais que não tá batendo sol. Não conseguimos fazer esse tijolo secar? Pega secador de cabelo, se a casa for mais ou menos pequena. Pega uma extensão boa. Uns ventilador. Ventilador. Secador de cabelo, eu falo de secador porque é quente, né? Evapora mais rápido. Mas o secador também funciona. Nem que seja por dentro da casa, se não dá pra secar lá fora, você tira essa camada de argamassa e por dentro da casa você seca até esses tijolos ficarem secos. E pode usar o ventilador e o secador tudo ao mesmo tempo. Só que tem que ser rápido, porque a gente não pode demorar dias com isso aberto. Impermeabiliza. E aí você refaz toda a argamassa. Se tiver problema, vai ser na argamassa, não vai ter mais água entrando pelos tijolos, não vai ter mais água entrando pelo resto. Existe argamassa entre os tijolos e essa argamassa também protege. Então a gente impermeabiliza ela também. Não é para passar impermeabilizante só no tijolinho, é em tudo. Se não precisar... Mas aí seria tipo aquele KZK11, né? Aquele polímero, não a manta, né? Isso. Seria um... Tipo o Via Plus, como o... o Via Plus aí que o menino falou. É. Isso mesmo. E aí... Se por um acaso, assim, eu tô vendo umidade fora da casa, mas não tá chegando lá dentro. Aí a gente tira só essa camada mais externa da argamassa. Esse reboco é uma camadinha de 1 centímetro, 1,5 centímetros, passa e refaz o reboco. Sempre por cima, isso é uma coisa importante, hein? Sempre por cima de impermeabilização, seja de piso, de laje, de parede, de fundação, a gente tem que ter alguma coisa que proteja essa impermeabilização, seja do tipo que for. Existem algumas que já são para serem externas, que a gente vai passar tipo por cima da telha, ou uma cobertura que tem muito dentinho para pôr antena, coisa assim, a gente põe uma que ela é tipo um adesivo. Não gosto, mas às vezes é a única solução que a gente consegue, né? E aí a solução é melhor que nada. Qualquer coisa que você quebrar ali é um ponto de entrada de umidade, né? Se ficar um prego, coisa que já pode complicar a vida. Você estraga a impermeabilização. É bem por aí mesmo. E aí a gente refaz. Como que a gente faz essa proteção? A gente vai e faz uma camadinha de argamassa para proteger. É um piso. Já faz a camada, em vez de proteger tranquila, com uma argamassinha, você já faz o contrapiso de concreto magro, alguma coisa do tipo. Quando a gente faz o contrapiso, só agora lembrei, é importante a gente lembrar das juntas de dilatação. Sim. Então, se a gente está fazendo um estacionamento, vai ter muito carro passando por cima, faz junta a cada 2 metros. Se é uma casa, um apartamento, algum lugar que não vai ter peso praticamente nenhum, faz junta a cada 5 metros, 8 metros, por aí. Isso é uma coisa importante também. Sim. E eu ia perguntar... Temos perguntas? Então, perguntas aqui, pessoal, se alguém tiver pergunta, é só colocar no chat aqui que a gente vai repassando, tá? Eu ia falar, você até começou a falar sobre isso, né? É como corrigir, né, as patologias mais comuns, né? Por exemplo, né,
Ou, por exemplo, vamos imaginar que está tendo a umidade está vindo realmente da fundação, né? Como resolver isso, né? Isso é uma coisa um pouco mais... Né? E ainda eu acho mais difícil detectar, porque quando tem piso cerâmico, por exemplo, é difícil detectar um problema de filtração assim, na parte de baixo, porque a não ser que faça isso, aquela mas ela vai se bolota assim, que dá no piso, mas daí também já tá grave, né? Quando começa o piso, a cerâmica a entortar, porque realmente aí o negócio já tá grave, né? Então, essa questão. Já vou adiantar mais uma aqui também, que a Letícia está perguntando, que é a impermeabilização de laje, né? Só impermeabiliza o contrapiso e coloca a mansão. Impermeabiliza a laje e depois faz o contrapiso por cima da impermeabilização. Sempre a impermeabilização, ela é por baixo do contrapiso, porque o contrapiso serve para proteger, seja lá o tipo que for. Seja uma manta asfáltica, seja uma borracha líquida, seja uma manta polimérica, sempre você vai fazer o contrapiso por cima. Exato. Como patologias mais comuns, né? O que a gente faz? Quando o meu azulejo está levantando, a gente pode ter muitas causas. Então a gente tem aquele azulejo que está muito antigo e que eu vou falar um termo horrível, mas a argamassa venceu. Não tem outro termo. Mas fácil de entender. Ela já não trabalha mais, né? Ela já não trabalha mais e ela vai ressecando. A argamassa é uma mistura da areia com a cal, a água, não sei o quê. Então ela vai ressecando. Depois de 20, 40, 60 anos, ela acabou. A verdade é essa, né? Ela morreu. Ou a gente tem uma questão num lugar que possa bater muito sol, que possa estar frio, alguma coisa assim. A gente tem as argamassas que passam pelo processo de retração. E aí o meu piso pode levantar porque essa argamassa não foi aplicada da maneira correta no piso. Então ela solta e como ela está nesse processo de expansão, da dilatação, ela levanta porque ela não tem para onde ir. Ou ela levanta e ela começa a quebrar. Às vezes levanta uma fila e os em volta dela começam a quebrar. É por conta desse processo de retração, por causa desse calor e frio. Retrai, dilata, quebra e levanta. A gente pode levantar porque a gente teve, que foi o caso que a Vivi contou pra gente, a gente tem esse movimento da estrutura. Então embaixo a gente perdeu, fez a cratera lá embaixo no solo, essa laje começa a ceder e esse piso tem que se mexer porque ele tá paradinho, bonitinho, mas ele tá preso nessa laje. Quando essa laje começa a fazer um buraco aqui, imaginem a laje tá aqui, né? A hora que ele começa a fazer esse buraco, esse piso que tava reto aqui em cima, ele quer continuar reto, então ele quebra e solta. São coisas que são muito típicas, né? O que mais que a gente pode ter, assim, que levanta azulejo? Então é porque ele tá antigo demais, porque a gente pode ter tido uma infiltração, encheu de água, porque a gente teve uma movimentação da estrutura. E aí pode ser por N motivos, mas em geral é porque a estrutura tá sofrendo alguma coisa, algum tipo de recalque, ou algum tipo de movimentação, às vezes é em passarela, corredor, alguma coisa assim. Essas tem uma pergunta aqui de corredor. Oi? Você viu? Tinha uma pergunta aqui de corredor que passou, já perdi aqui. Ai, não vi. O Eric achou já. Tem uma pergunta aqui, achei. Tem uma pergunta aqui, na verdade, design, assim, concreto de corredor de ônibus. Do concreto asfáltico. Eu já falo do concreto asfáltico, do corredor de ônibus. Não, mas corredor de prédio. Às vezes você tem
blocos no prédio, né? Alas diferentes que são ligadas por corredores. E esses corredores, eles estão meio que soltos no ar. A gente tem paredes, mas você basicamente tem uma laje com vigas, alguma coisa assim. Mas é um caminho muito longo, né? Então, é o tipo de coisa que a gente até acaba recomendando um pré-moldado em vez de fazer um concreto tradicional, porque vai ter menos problema. Esses corredores, às vezes você tem a movimentação de um dos prédios. Então, você tem que ficar vendo andar por andar o que pode ter acontecido. É uma coisa bem séria, assim. Você tem que procurar caso a caso, é bem terrível. A gente conhece esse caso, hein? Como... Acho O Eric acho que lembrou da mesma coisa que eu. Na Uninove, né? Aquele piso assim. Eu ia falar, mas exatamente o que eu pensei. Fez um degrau. Mas eles juntaram o prédio novo com um prédio velho e a junção era visível, assim, a junção aonde, sabe? E teve um dia que todo mundo começou a ficar com muito medo, porque parecia que ia se juntar, assim, sabe? Tipo, parecia que tava separando mesmo. E, assim... É um erro muito óbvio, né, cara? É que eu acho... É um prédio unido ao outro com a borrachinha de silicone, assim, sabe? Tipo... Só fizeram a junta de silicone? Não sei, mas assim, a impressão. Falaram que tava tudo certo, mas a impressão de quem tava caminhando por ali é que não tava muito certo, né? E a distância que chegava a esse tipo de. A pessoa chegou a cair e caiu no buraco ali, cara. Mas enfim. Não, mas é uma coisa que pode acontecer, né, gente? Sim. A gente sabe que infelizmente pode acontecer. Vou começar a falar agora, vou falar da união dos prédios, mas daí eu já entro também no corredor de ônibus. Também lembrou. Eu acho um pouco traumatizante, assim. Bastante, na verdade. Quem viveu lembra. Eu entendo vocês. Desculpa, né? Desculpa, vamos lá. Continuar. Quando a gente tem dois prédios, mas isso é uma patologia importante, gente, que a maioria das pessoas nem sabe. Quando a gente vai fazer a união de dois trechos que são estruturas diferentes, é muito comum as pessoas acharem que é só fazer uma união conjunta de silicone, fazer uma coberturinha com uma quina metálica para ali ficar estabelecido. Mas a gente não pode. Quando a gente vai ligar estruturas, que é mais ou menos o caso que eu estou imaginando lá, e as pessoas pensam assim, os prédios são separados. A gente calcula separado, né? Então você tem um prédio do lado de cá, um prédio do lado de cá. Eles vão encostar, mas um não interfere no outro. Mas a gente esquece que interfere no solo. Principalmente se um for antigo e um for novo. Quando a gente tem um prédio antigo, ele tá lá com todo o solo embaixo dele, tá tudo estabilizado. Então, na hora que você põe um peso muito grande aqui do lado, qual é a tendência? De toda a água que tá aqui do lado, ela vem de volta para esse solo que estava estável. Então, esse solo que estava estável vai ter água, esse solo novo aqui ele vai perder, então um dos dois vai afundar. Gente, é totalmente típico. Isso é totalmente comum. Não tem pra onde a gente fugir. É óbvio, né? Pra mim parece meio óbvio isso, né? Enfim. É tipo a gente. Você tá ali parado, a hora que alguém chega do seu lado e esbarra, você tá parado. Você tá imóvel. Alguém esbarrou em você, parece que é um movimento muito maior do que quando você já tá em movimento. Então é uma coisa bem preocupante, assim. E o que acontece muito? Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente usa umas barras, que a gente fala que são barras de ligação. E essas barras de ligação, elas se conversam, elas permitem a conversa entre as duas. Então a gente faz furos para fazer a inserção dessa barra no prédio antigo, que era mais ou menos o que a gente tinha que fazer, Eric, aquela vez, né? Então a gente faz as barras, a gente faz furos
na edificação nova, isso considerando uma edificação de concreto, de alvenaria, a gente faz alguns furos e a gente usa essas barras de ligação. Tem que usar um adesivo estrutural para fazer a ligação delas e tudo mais. Nos corredores de ônibus, a gente tem placas pré-moldadas de concreto asfáltico. É um concreto que é misturado com partículas asfálticas. Então ele é mais resistente, ele é muito mais elástico. Não sei exatamente o que eles estavam perguntando, se era da patologia do concreto asfáltico ou de como ele funciona. É diferente de uma manta asfáltica. São produtos diferentes, todos eles vêm do petróleo, dos derivados de petróleo, mas são produtos diferentes. A gente pega um concreto, mas o concreto é muito rígido, então a gente mistura partículas asfálticas que fazem ele ficar muito mais elástico e isso aumenta a resistência dele e a durabilidade dele. Para a gente usar no lugar de um asfalto que ia resistir muito menos por conta do peso dos ônibus ser muito alto. Entre essas placas, a gente também usa essas barras de ligação. São o mesmo tipo de barra. Logicamente que daí o tamanho da barra é diferente. O tamanho do quanto ela precisa entrar em cada placa é diferente do que numa estação de um prédio, porque você tem outro tipo de peso, outro tipo de movimento, de vibração. Mas essas barras, elas servem para fazer a ligação e a passagem da vibração de um prédio para o outro, da movimentação de um prédio para o outro, para tentar fazer ele entender que ele tem que trabalhar em conjunto. Um lado tem que trabalhar em conjunto com o outro. Nossa, super interessante, né? Essa das barras, sabe? Está aqui também a área de permeabilização. Só a massa acrílica. A massa acrílica o quê? Permeabilização de fachada. Na impermeabilização de fachada, Pode a massa acrílica funciona? A massa acrílica, como engenheira, a gente às vezes cria alguns preconceitos pessoais. Então, nesses preconceitos pessoais que a gente pode vir a criar, às vezes a gente pode passar uma informação um pouco preconceituosa. Vamos continuar no preconceituoso, parece uma boa palavra. Eu não gosto de massa acrílica para fachada. Quero usar uma massa acrílica na fachada para fazer uma textura que vai me dar a ideia de uma impermeabilização, desde que a gente já tenha feito impermeabilização por baixo, com alguma outra coisa. Aí ela vai ajudar. É tipo assim, tinta para pro lado de fora da casa e pro lado de dentro da casa. Ajuda. Tinta antimofo. Ela ajuda? Ajuda. Até quando? Não sabemos. Então a massa acrílica, a função principal dela é ter uma maleabilidade maior para a gente fazer acabamento. Não é impermeabilização. Como ela tem uma composição extremamente polimérica, ela acaba ajudando? Sim. Ela faz impermeabilização? Não. Mas como eu disse, é uma opinião muito pessoal. A gente tem massas acrílicas que vêm com componentes impermeabilizantes. São casos específicos. Não é qualquer massa acrílica. É uma massa acrílica que é especial para ser massa, para ser acabamento e também ser impermeabilizante. Como impermeabilizante, ela não funciona. Melhor não. É legal. Mas não é muito impermeabilizante. Cara, é uma coisa, a gente tá ligado nisso. Uma pergunta? Pergunta, gente, que tá acabando, já tá quase na hora de acabar. A gente ainda tem uns recados pra dar ainda. Perguntem. Viu? Então eu vou começar dando os recados. Vai dar a gente coloca aqui. A Ana também. Gente, esse mês, Ana, o Vicari, não veio aqui há uma ano. Eu vi que ele
aqui, não sei se ele ainda tá, mas o Vicari tava aqui assistindo a gente. Mas o Vicari tá aí pra Tava, falar ele entrou, muito, eu Vicari. vi que uma hora ele entrou. Ele vai falar. Várias pessoas, entrou o Queiroz, entrou várias pessoas que já Entrou. participaram. Ele vai falar sobre a evolução do design, sobre como da prática. É um tema legal. Resolveu fazer, né? Tá ruim o som. Oi? O som tá dando uma falhada. Pô, sempre que termina, começa esse negócio de som, né? Eu achei que era. É de propósito, mas funciona a gente depois de uma hora. Pior que eu achei que era daqui, eu fui aproximando. Assim. Não. No final da Aí, ó, é sempre quando tá uma hora começa a voz do Eric falhar, porque eu acho que é ele que abriu a live. É tipo. Um aviso. Acabou o assunto. Ó, quando parar, vocês fazem assim. Tá? É. Ouviram? Então, Uhum. o Vicari vai design. A gente vai ter a mídia depois. Vai falar do processo criativo. Olha, passa. Depois a gente vai ter motivação que a Diane. Eu vou falar sobre motivação. Só para adiantar o que a Viviane já área tal, a Viviane falar do tá? Quem não vou colocar daqui a pouco falar um pouquinho sobre essa proposta. Viviane. É verdade, gente, porque eu tô vendo um monte de grupo aí fazendo engajamento e um monte de setores aí pra conseguir ter mais visualização no Instagram, no YouTube e tudo mais. E como a gente tem tudo isso, a gente tem canal no YouTube, a gente tem canal no Facebook, a gente tem aqui no Instagram, pelo menos do Talk das 20, né, eu tô falando. A gente vai propor fazer uma rede mesmo de engajamento entre nós, sabe? Tipo, o pessoal aqui da arquitetura, da engenharia, quem tem e quem tá se lançando aí no online, para criar, assim, uma rede mesmo de ajuda mútua, assim, para conseguir mais visibilidade, né? Até porque uma live que nem a nossa, que é um assunto, assim, tão, né, que não gera tanto interesse. Se estivesse lendo cartas, talvez ia ter umas 5 mil pessoas, mas como a gente tá falando de engenharia, de arquitetura, desses outros, às vezes não gera tanto, mas assim, como entre nós a gente tem muito aluno, muita gente que conversa com a gente, cliente, então a chance da gente atingir pessoas interessadas que estão aí ao nosso redor, ela é grande, por isso que eu acho que é interessante. Então a gente vai, a princípio pensou de criar um canal lá no Telegram para juntar quem está interessado em fazer essa roda de engajamento, de ajuda mútua. É tipo aquele follow for follow back, lá que um segue e vai gerando mais seguidores e tal. Então, a gente já criou lá uma apostila, né? Tipo, um PDF lá para todo mundo que quiser participar ler. E aí a gente na segunda-feira, segunda-feira às 7 horas da manhã, vai ter tipo uma reuniãozinha pra gente apresentar a ideia, como vai ser o esquema. Mas aí a gente quer juntar todo mundo que já tá lá no grupo do Talk das 20. E aí a ideia é que se espalhe, cada um chama um amigo, 2, pra gente conseguir mais gente. Porque quanto mais gente, mais, né, você vai crescendo na roda e vai abrindo. Porque é interessante. Aí todo mundo consegue crescer com as suas coisas. Tipo, quem tem canal no YouTube, você vai poder gerar seguidores em todos os seus meios de comunicação online, né? Então acho que vai ser uma ideia legal. Exatamente. E tem mais uma pergunta aqui, ó. O Rafael, que é o Seven Arts, ele pergunta assim: como funciona a responsabilidade técnica do engenheiro quando a obra é nova e a obra é velha? Eu acho que esse exemplo que a gente contou. Como funciona isso? A responsabilidade. Pode falar. É o seguinte, a obra, o edifício tem uma anotação de... Isso é complicadíssimo, gente. É complicadíssimo. Eu tenho pavor de pegar obra velha por causa disso. Gente, é muito risco. Você começa a mexer, imagina, você pegar uma... Desculpa, eu não estou respondendo. Eu quero ver sua resposta, mas você já tive esse caso, sabe? Você
tá lá no 5º andar, num prédio de 25 andares, você começa a mexer em hidráulica, em elétrica, e, esgoto, você começa a mexer nisso, você acha, o que você vai achar ali, né? Um prédio de 20, 30 anos. Eu tenho um pouco de receio, sabe? Gente, temos 2 casos. A gente tem um caso onde eu posso fazer a reforma, então eu estou fazendo uma obra nova em uma edificação velha, que é o caso que a Vivi estava aqui falando. Eu vou ser responsável por tudo. Então qualquer coisa que acontece vamos supor que é o prédio, eu tô mexendo no 5º andar e são 25, o prédio caiu, a responsabilidade é minha. Teve um vazamento do 5º andar para baixo, a responsabilidade é nossa. Teve um problema na 25º que a gente começou a mexer, todas as estruturas do 5º para cima, apareceu algum tipo de fissuração. A culpa é nossa. Então a gente vai entrar na responsabilidade daquilo que é antigo, porque a gente tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter analisado tudo aquilo que existe antes. Se não tiver informação, qual que é a obrigação do engenheiro, do arquiteto, de quem é o responsável da reforma? Você fazer uma investigação prévia. Você tem que fazer um levantamento da estrutura, um levantamento da parte hidráulica, da parte elétrica, da parte de gás, que a gente às vezes não lembra muito da parte de gás, mas ela é importantíssima porque a gente explode o prédio inteiro. Então é tudo responsabilidade da gente fazer esse levantamento antes de começar a reforma. A gente tem uma segunda situação que seria que, como a Vivi estava falando, não vale a pena, mas alguém tem que fazer. Os prédios antigos continuam entrando e vão continuar existindo as reformas. Então alguém tem que fazer. Tá, a gente cobra mais caro, a gente vai com bastante responsabilidade e vamos em frente, né? Não tem muito para onde fugir. A gente tem uma segunda situação. Eu tenho uma edificação velha que a gente vai fazer ligando a uma edificação nova. Quem vai te contratar tem que ter a parte de te entregar as informações desse prédio antigo. Que, obviamente, às vezes a gente não tem. E aí a gente entra numa situação em que, às vezes, preciso fazer um estudo de solo. No solo, do lado do prédio antigo, a gente pode ter um estacionamento, por exemplo. Se eu tenho esse estacionamento, eu já não consigo fazer um estudo de solo, onde vai ser o meu prédio novo. A gente pode usar essa laje? Depende de tanta coisa que a gente tem que analisar muito mais, com muito mais critério do que se a gente for ter essa reforma no prédio antigo. Eu acho mais perigoso a gente fazer a ligação de 2 prédios do que a gente precisar da ligação dos prédios. Na ligação dos prédios, quando a gente não tem todas as informações que a gente precisa pedir o levantamento. Então aí são 2 caracterizações de obra. A reforma, a estrutura, toda a criação nova e toda a parte do levantamento antigo. São sempre coisas separadas. E, gente, conselho pessoal meu, assim, a gente não faz sem ter essa caracterização. Porque aí tudo que acontecer com o prédio antigo, a partir da hora que a gente fez o novo, tudo que acontecer de errado com o prédio antigo é culpa nossa. E às vezes tem proprietário que não entende, que ele acha que como ele é o proprietário, ele vai ser responsabilizado. Ele fala, não, eu garanto, pode fazer, porque se tiver algum problema... Não é assim que funciona, né? O responsável é quem assume a responsabilidade técnica. É quem assina a RT. Exatamente. Não, tenta, né, que fala de mesmo, que é responsável. Tem BR falando. Eu acho que ela surgiu porque derrubaram um prédio. É uma parede ao todo ponto lá e cai no prédio. Está corretíssimo, né? Tem que ter o arquiteto, acabou? Quem tem olha para avaliar
Eu tenho muito pé atrás com prédio antigo, porque tipo, eu já tive um caso de ter que fazer uma vistoria e tal, fazer uma consultoria para a ABCB, e mesmo assim, você vê assim, a ligação do hidrante, já, só de cara, assim, você já vê, você começa a abrir uns pedacinhos, você vê cano de cobre grudado com cano plástico, grudado com não sei o que, entendeu? 500 obras feitas sobrepostas, cada um fez sua solução. E você fala, gente, assim, já é uma coisa preocupante, porque se você liga aquele hidrante, pode explodir a parede, né? Porque assim, o volume de água e a velocidade que sai a água numa mangueira de hidrante, as pessoas não têm muita noção. Eu não vou me meter a fazer isso, você já vê assim, né? Porque se o hidrante, imagina a elétrica, imagina o resto da hidráulica, não dá, sabe? Porque assim, o proprietário nunca vai querer gastar tanto para revisar tudo num prédio antigo, né? Ele vai refazer o prédio inteiro. Então você fica assim, olha, mas se você não fizer tudo, realmente não vou te ajudar, porque assim, a minha responsabilidade é muito grande. Então, não tem como fazer, né? Eu não gosto também. Eu faço. É isso. Mas eu sou chata. O Eric já me viu trabalhando, eu sou chata. Não, tá correto. Mas eu acho que é necessário. É uma chatice que não é... A gente não tá extrapolando na chatice. A gente não tá sendo chato por ser chato. A gente tá sendo chato porque precisa. Mas eu vou falar um negócio, a sua chatice didática. Mas é necessário, né? Não, concordo. É totalmente necessário, né? Não acho que é chatice, mas assim. Nossa, ela é super didática até pra explicar alguma coisa pra outra pessoa, assim. Proprietário, ficam bravos com a gente. Do jeito certo, ou então nem pego, porque pra fazer gambiarra, melhor não fazer. Mais uma vez a gente ultrapassou o nosso horário aqui com a Ana, porque a Ana bem a gente passa o horário, porque tem muita coisa para falar. Meia hora mais, né? Obviamente a gente já convida para uma próxima, né? Daqui a pouco a gente já convida uma próxima, já, né, em breve, né? E a Inês está falando, de colocar aqui as coisas para saber, né? Ô, Ana, eu já te agradeço, tá? Tô agradecendo, valeu. Olha, Hiru Kumi, falando que foi uma ótima live, também achei, fiquei muito feliz. A gente conseguiu falar bastante coisa interessante, eu acho que é bom pra deixar aí até no canal do YouTube pra ficar gravado. E até quem não viu hoje, que esse horário das 8 horas é muito concorrido, né? Até tô pensando se de repente a gente vai dar uma alterada aí no horário, porque esse horário é bem ruim, tem muita live, então a gente fica aí, fica muita gente disputando esse horário. Mas assim, a gente vai deixar gravado lá no YouTube, quem perdeu essa pode ver lá, porque realmente vale a pena. Acho que teve muita coisa que a Ana foi falando que é difícil da gente ouvir no dia a dia, assim, de ter esse conteúdo que foi falado aqui, assim, fácil de achar, então acho bem interessante de gravar essa live. Mais uma vez, obrigado. Gente, eu queria agradecer pelo convite. Eu gosto muito de participar dessas lives, eu acho que ela tem um formato de conversa que é muito agradável. Fica muito mais legal a gente ter essa interação. E toda vez que vocês gostarem, toda vez que vocês precisarem, que vocês quiserem, é só chamar que eu venho, que eu gosto muito. Se o pessoal quiser sugerir tema também, por favor, sugiram, a gente vê se dá para adequar. Porque às vezes vai sugerir uma coisa que eu não tenho a menor ideia, daí eu não vou vir, não. Mas se sugerirem coisas assim, é bem legal. E muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que ficou assistindo a gente também. Valeu, super obrigado. Até mais, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, até mais. Tchau, tchau.